O vídeo começa com Lan mencionando que uma moça está se aproximando e ele sugere que vamos descobrir o que vai acontecer. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele insiste e pergunta o nome dela, elogiando-a por ser incrível. Como ela continua sem responder, ele pergunta de novo. Ela agradece e diz que não está interessada. Lan comenta que a achou muito bonita e que gostaria de conversar rapidamente. Ela reafirma que não está interessada e lhe deseja um bom dia. Então ele decide não insistir. No entanto, ela retorna dizendo algo, mas ele diz que não conseguiu ouvir. Ela pergunta se o carro é dele. E ele responde questionando o que ela quis dizer, se ela não está vendo que ele está entrando no carro. A moça comenta que não sabe, pois o carro pode ser alugado. Ele questiona qual a diferença se o carro é dele ou não. E ela pergunta novamente se o veículo pertence a ele. Ele pede para ela se aproximar e confirma que o carro é seu, mas pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela sugere que ele poderia abrir o teto solar e que eles poderiam sair para dar uma volta. Ele pergunta por que ela acha isso e ela responde que é porque ele tentou falar com ela antes. Ele concorda, mas ressalta que ela não quis falar com ele antes, ao que ela admite, mas agora diz que tem tempo. Ele retruca dizendo que agora ele que não tem tempo e que as coisas não vão acontecer conforme o tempo dela. Ela se desculpa por ter sido rude no início e diz que é um prazer conhecê-lo, mas ele recusa e diz que ela também não quis apertar a mão dele no início. Ela responde que achava que não teria tempo, mas agora tem. Ele insiste que não vai trabalhar no tempo dela e as coisas não funcionam dessa forma. Ela pede desculpas e solicita que ele abra a porta. Ele pergunta para onde ela está indo e afirma que não vai abrir a porta pois está trancada. Ela insiste, mas ele diz que nunca lhe deu permissão para entrar. Mais uma vez, ela pede para ele abrir a porta, mas ele pede para ela se aproximar, caso contrário, ele vai embora. Ele questiona por que ela tentou abrir a porta, reiterando que nunca disse para ela que poderia entrar. Ela se desculpa novamente, afirmando que ele parece ser um cara legal e que está sendo um prazer conhecê-lo, ao que ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer hoje e ele responde que vai cuidar da sua própria vida. A moça comenta que ela também estava cuidando da vida dela quando ele tentou falar com ela e que agora ela quer conversar. Ele questiona por que deveria parar para falar com ela. Ela diz que gostaria de tirar algumas fotos e ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ela sugere que poderiam conversar dentro do carro, mas ele responde que já estão conversando. Ela acrescenta que para conhecê-lo, ela precisa começar com um pedido de desculpas. Ela se desculpa, mas ele afirma que ações valem mais do que palavras. Ela sugere que eles entrem no carro, afirmando que vai compensá-lo. Ele pergunta como, mas ela diz que vai mostrar dentro do carro. Ele avisa para ela não desperdiçar o tempo dele, que ele precisa ver mais ação. Ela pergunta sobre a ação e Lan confirma. Ele diz que um simples "sinto muito" não é suficiente. Ela insiste para entrar e conversarem. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela responde que vai abrir a porta para conversar lá dentro. Quando ela bate a cabeça, ele ironiza, perguntando como ela conseguiu bater a cabeça em uma porta tão grande. Ele então pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está indo bem. Ela comenta que gostou muito do carro dele e sugere que poderiam fazer algo juntos. Ele agradece e ela elogia o teto solar, dizendo que é muito legal. Ele concorda, mas questiona por que ela está dizendo tudo isso para ele, comentando que não entendeu o motivo. Ela sugere que ele podia cuidar dela e que ela cuidaria dele. Ele pergunta como ela pretende cuidar dele e ela responde que sabe cozinhar, limpar e que tudo estaria organizado quando ele chegasse em casa. Ele comenta que isso não é o suficiente para ele. Ela então menciona que tem uma boa personalidade, que gosta de academia e que é divertida. Ele expressa o desejo de entender por que ela agiu daquela maneira no início. Ela diz que não sabe e que tudo aconteceu muito rápido. Ele afirma que não agiu de maneira estranha com ela, que foi educado. Perguntou se estava tudo bem e qual era o nome dela. E não entende por que ela agiu daquela forma.
Ela diz que não sabe porque agiu assim no começo, mas que agora o dia está bonito e que eles poderiam dar uma volta. Ele lembra que ela havia dito que o compensaria por tudo que aconteceu quando estivessem no carro, mas que até agora ele não viu nada. Ela responde que ainda não, mas Lan sugere que, se ela quiser, pode sair do carro, pois ele não quer perder seu tempo. Ela pergunta se ele realmente quer que ela saia, e ele diz que se for para desperdiçar o tempo dele, é melhor ela sair. Ela comenta que não se passaram nem 5 minutos, mas ele lembra que disse a ela que não queria perder tempo. Ela pergunta se ele está falando sério e ele responde que está muito sério. Quando Lan menciona que agora precisa ir, ela pede o número dele, mas ele sugere que ela digite o número dela no telefone dele. Depois que ela passa o número, ele diz que ligará quando for conveniente. Ela pergunta se ele vai ligar mais tarde e ele responde que vai ver. Então ela se despede e ele acena dizendo que vai ligar. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça perguntando o nome dela e como ela vai, mas a mulher continua andando e manda ele não incomodá-la. O YouTube então não insiste muito e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. A garota volta perguntando se o carro é mesmo do rapaz, e ele responde para ela que sim. A mulher então pergunta para onde ele estava indo, e o Nate fala para ela que estava procurando um restaurante para almoçar, mas a mulher pergunta se ela poderia ir com ele. Nate então questiona, dizendo que ela não tinha dado a menor chance para ele, nem queria falar seu nome. Agora, então, ela diz que é porque ele estava a pé e não parecia ter muito dinheiro, e que agora ele está em um carro luxuoso, então ele é uma pessoa bem diferenciada das outras. O rapaz então fala que tudo bem e pergunta o nome da mulher, e ela fala seu nome e que é Catarina. Nate então pergunta para onde ela estava indo quando ele a abordou. A moça fala que estava indo para o shopping assistir filme com seus amigos. O YouTube pergunta se ela não irá se atrasar, mas ela fala que não, pois falta muito tempo para a sessão deles começar. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela namora. A mulher fala que não e que terminou há pouco tempo seu relacionamento porque seu namorado não dava atenção para ela. Nate então muda de assunto e pergunta de onde a garota é, e ela diz que nasceu na cidade e pergunta de onde ele é, pois nunca viu ele por ali. O YouTube diz que era do Texas e se mudou para cá há pouco tempo, e fala que se ela mora ali, ela deve conhecer muitos lugares bacanas. A mulher fala que sim e conhece vários lugares ótimos e oferece para dar uma volta com ele para lhe mostrar. Mas em seguida, o YouTube pergunta se ela não irá se atrasar novamente, e ela fala que não tem problema. Então o rapaz fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o rapaz. O Nate então pergunta o que ela está a fim de fazer, e ela fala para eles irem fazer compras, mas o YouTube fala que não, e a garota pergunta por quê. O rapaz diz que eles acabaram de se conhecer, e ele então muda de assunto e pergunta para ela o que ela gosta de fazer, e a moça responde que gosta de fazer compras no shopping. Em seguida, o rapaz fala que não gosta muito, porque quando ele sai para fazer compras, ele sempre sai comprando tudo que ele vê. A mulher então diz que eles poderiam ir apenas em algum restaurante e comer algo, mas o YouTube fala que não e diz que não gostou da atitude dela e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala para o rapaz não fazer isso e pede uma segunda chance, mas o YouTube nega e a mulher então desce do carro e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher elogiando ela e pergunta como ela vai. A mulher então já diz para ele que não está interessada em falar com ele, que ela namora. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia passar o seu nome para ele, e ela fala que não. O rapaz então não insiste e já vai em direção ao seu glorioso Corvette.
E é nessa hora que a mágica acontece. A moça, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e volta na mesma hora, puxando papo com ele. Ela volta elogiando o carro e fala que ele é muito bonito. O rapaz agradece e a garota então pergunta se o YouTube pode dar uma volta com ela. Ele então questiona que ela namora. A moça então diz que isso pode ficar apenas entre eles. Naya então diz que não quer se meter em problemas e pergunta se ela não é fiel ao seu namorado. Ela fala que ela é fiel sim, mas que não terá nenhum problema, eles dariam uma volta juntos. E diz que seu namorado não precisa ficar sabendo. Na sequência, Naya desce do carro para eles conversarem melhor. O YouTube pergunta qual o nome da garota e ela fala que seu nome é Sofia. O rapaz pergunta de onde ela é. Ela diz que nasceu na Venezuela e pergunta a mesma coisa para Naya. Ele fala que é de Ohio e se mudou há pouco tempo e estava andando pelo bairro em busca de fazer novas amizades e pensou que ela seria uma boa amiga para eles conversarem. Mas a garota fala que não tem problema e eles podem apenas conversar sem ter nada de sério. O rapaz fala que tudo bem e elogia a garota, dizendo que ela é linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta o que ela estava indo fazer quando ele abordou. E ela diz que estava indo na casa de uma amiga almoçar. O YouTube então pergunta se ela não irá se atrasar. Mas a garota fala que não, pois sua amiga tinha falado que não tinha começado a preparar comida ainda. Naya fala que tudo bem e pergunta para a mulher o que ela está a fim de fazer. Ela diz que como ele é novo na cidade, eles poderiam dar uma volta para ela e apresentar vários lugares. O YouTube aceita e chama ela para entrar no carro. E após eles entrarem, o Naya pergunta quanto tempo ela namora. E ela fala que há 2 anos e que há muito tempo está pensando em terminar, pois o seu namorado não está dando muito certo. O rapaz então pergunta por que eles não terminaram ainda. A garota diz que é porque seu namorado tem boas condições e faz todas as vontades dela. O YouTube fica surpreso com a resposta da mulher, mas continua conversando com ela. Ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha em uma imobiliária. Ele então entende e eles conversam mais um pouco. Na sequência, o Naya pergunta para a garota o que fez ela voltar para conversar com ele. E a garota fala que foi pelo carro, pois achou ele muito lindo. O YouTube fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher desce achando ruim e fala que o carro de Naya deve ser alugado. E no fim, ela acabou tomando fora do Naya. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz.
Em seguida, ele pergunta se ela tá sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele, e ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Damon, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher na calçada e tenta pegar o nome dela e seu telefone, mas a mulher já dá um tchauzinho para ele e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela nem vai falar com ele, e ela responde que não. Em seguida, Damon sai reclamando e fala que ela foi muito rude com ele, e vai na direção da sua Lamborghini. Mas quando a mulher vê que aquele super carro é dele, na mesma hora ela se arrepende de ter falado com ele daquele jeito e vai atrás dele demonstrando interesse pelo rapaz, devido à condição financeira do mesmo. Ela então bate no vidro do carro e pergunta o que ele queria com ela. Em seguida, ele desce do carro e pergunta o que ela quer, e ela responde que estava com muita pressa porque estava querendo chover, e ela não queria se molhar, e fala que ela foi um pouco indelicada com ele e que ela não é assim. Damon fala que tudo bem e que ele só queria perguntar o que ela estava fazendo e conhecê-la melhor, mas que ela foi muito ignorante com ele. Ela então responde que sabe que exagerou e que agora ela tem tempo para falar com ele. Ela fala que não está tendo um dia muito bom porque o dia não está ensolarado do jeito que ela gosta. Ele pergunta se o humor dela varia de acordo com o tempo, e ela responde que mais ou menos. Ele fala que está com fome e gostaria de arrumar um bom restaurante para ele poder almoçar, e pergunta se ela não gostaria de vir com ele. A moça topa e aceita o convite. Ele então chama ela para entrar na sua gloriosa Lamborghini, e ela entra sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Nova York. Ela então pergunta se ele estava mesmo afim dela. O YouTube responde que sim, que ele achou que ela era muito linda e que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela então fala que eles podem ir almoçar num restaurante de luxo e depois se conhecerem melhor. Só que nessa hora ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher começa a achar ruim, mas o youtuber manda ela descer. Ele fala que ela só queria conversar com ele depois que viu que ele tinha um carro de luxo, e fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria rever melhor seus conceitos. Ele então desce do carro e dá a volta e manda ela sair do carro e continuar sua viagem. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber e acabou se dando mal.